Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dominus Mecum. Eu me chamo André Machado e desejo que você, a sua família e todos aqueles que você ama sejam profundamente abençoados por Deus neste dia. Que a paz do Senhor visite a sua casa, que a presença do Altíssimo alcance o seu coração e que esta oração marque o início de uma transformação poderosa na sua vida. Antes de começarmos, eu quero pedir apenas uma coisa. Não saia deste vídeo antes do final. Permaneça comigo, porque aquilo que você está prestes a ouvir pode ser exatamente a resposta que você pediu a Deus nos últimos dias. Talvez você tenha chegado aqui carregando um peso que ninguém conhece. Talvez você tenha acordado hoje preocupado com as contas. Talvez exista uma luta dentro da sua família. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade. Talvez esteja lutando contra pensamentos que roubam a sua paz. Ou talvez você esteja vivendo aquele tipo de batalha silenciosa que ninguém vê, mas que somente você conhece. Aquelas lutas travadas durante a madrugada, aqueles momentos em que o coração aperta, aqueles instantes em que você tenta ser forte para todos ao seu redor, mas por dentro sente que as forças estão acabando. Se isso está acontecendo com você, eu quero que saiba uma coisa: Deus vê, Deus sabe, Deus conhece cada lágrima que caiu sem que ninguém percebesse. Deus conhece cada oração feita em silêncio. Deus conhece cada preocupação escondida dentro do seu coração. E hoje Ele manda te dizer: você não está sozinho. Talvez o inimigo tenha tentado convencer você de que tudo acabou. Talvez as circunstâncias estejam dizendo que não existe saída. Talvez as notícias não sejam boas. Talvez os relatórios não sejam animadores. Talvez as portas pareçam fechadas. Mas existe uma verdade maior do que qualquer problema. Deus continua sentado no trono. Deus continua governando. Deus continua cuidando da sua vida. E aquilo que parece impossível para os homens continua sendo absolutamente possível para Deus. Por isso, eu quero que você escreva agora nos comentários: Deus está cuidando de mim. Escreva com fé. Não escreva apenas porque eu pedi. Escreva porque você acredita. Escreva porque essa declaração fortalece a sua alma. Escreva porque você está escolhendo confiar em Deus acima das circunstâncias. E enquanto você escreve, permita que essa verdade entre dentro do seu coração. Deus está cuidando de você, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não entende, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Deus está cuidando de você. Muitas vezes nós pensamos que Deus trabalha apenas quando enxergamos milagres, mas não é assim. Grande parte daquilo que Deus faz acontece nos bastidores. A semente cresce debaixo da terra antes de aparecer. A raiz se fortalece antes que os frutos sejam vistos. A preparação acontece antes da manifestação, e talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo na sua vida agora. Talvez Deus esteja preparando algo que você ainda não consegue enxergar. Talvez exista uma resposta vindo na sua direção. Talvez exista uma porta que está prestes a se abrir. Talvez exista uma mudança de cenário acontecendo no mundo espiritual neste exato momento. Por isso, não desista. Não abandone a fé. Não permita que o medo fale mais alto, porque aquilo que Deus começou na sua vida, Ele é poderoso para completar. Hoje, nós vamos entrar juntos em 3 dos salmos mais poderosos de toda a Bíblia. 3 salmos que carregam promessas extraordinárias: o Salmo 91, o Salmo 23 e o Salmo 7. E existe algo que poucas pessoas percebem. Quando esses 3 salmos são unidos, eles formam uma das mais poderosas declarações de proteção, provisão e justiça encontradas nas Escrituras. O Salmo 91 revela um Deus que protege, um Deus que envia anjos, um Deus que guarda caminhos, um Deus que livra dos perigos visíveis e invisíveis.
O Salmo 23 revela um Deus que sustenta, um Deus que alimenta, um Deus que conduz, um Deus que faz o cálice transbordar, um Deus que transforma desertos em testemunhos. E o Salmo 7 revela um Deus que faz justiça, um Deus que vê aquilo que ninguém vê, um Deus que conhece a verdade, um Deus que luta batalhas que você não consegue lutar sozinho. E talvez você precise das três coisas hoje. Talvez você precise de proteção, talvez você precise de provisão, talvez você precise de justiça, ou talvez precise de tudo isso ao mesmo tempo. E a boa notícia é que Deus continua sendo o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, o mesmo Deus que protegeu Daniel na cova dos leões, o mesmo Deus que sustentou Elias durante a seca, o mesmo Deus que levantou José da prisão para o palácio, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Deus continua operando hoje. Ele não mudou, o seu poder não diminuiu, a sua misericórdia não acabou, a sua capacidade de realizar milagres permanece intacta. E eu sinto no meu coração que existem pessoas ouvindo esta oração que estão prestes a viver uma mudança de cenário. Pessoas que chegaram cansadas, pessoas que chegaram desanimadas, pessoas que chegaram sem forças, mas que sairão deste vídeo fortalecidas, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, a palavra de Deus sempre produz algo. Ela fortalece, ela cura, ela restaura, ela levanta, ela transforma. Por isso permaneça comigo até o final, porque daqui a pouco vamos orar juntos. E antes da oração final eu vou declarar uma bênção especial baseada nos 3 salmos. Uma bênção de proteção, uma bênção de provisão e uma bênção de justiça divina. Mas antes disso eu quero falar diretamente ao seu coração. Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem quando estão passando por dificuldades. Se Deus está comigo, por que estou enfrentando tantas lutas? Talvez você mesmo tenha feito essa pergunta recentemente, e a resposta está presente em toda a Bíblia. As lutas não significam ausência de Deus. As lutas muitas vezes são o ambiente onde Deus revela o seu poder. José enfrentou a prisão, Davi enfrentou gigantes, Moisés enfrentou o deserto, Daniel enfrentou a cova dos leões e Jesus enfrentou a cruz. Mas em todos esses casos, a última palavra não foi da luta, a última palavra foi de Deus. E isso também vale para a sua vida. A última palavra sobre a sua saúde pertence a Deus. A última palavra sobre a sua família pertence a Deus. A última palavra sobre as suas finanças pertence a Deus. A última palavra sobre os seus sonhos pertence a Deus. E quando Deus libera uma palavra de vitória, ninguém consegue impedir. Por isso, levante a sua cabeça, renove a sua esperança, fortaleça a sua fé, porque Deus ainda está escrevendo a sua história. E eu acredito que os melhores capítulos ainda estão por vir.